Bom, após a participação na COP27 no Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido em Lisboa pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. Os detalhes com a Camila Yunes. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Portugal e participou de uma série de reuniões nesta sexta-feira. Ele foi convidado pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa a ter uma conversa ali com autoridades de outras nações. Ele também se encontrou no Palácio de Belém com o primeiro-ministro português Antônio Costa e com o presidente de Moçambique Filipe Nyusi. Nessa viagem a Portugal, Lula esteve acompanhado da esposa Janja e também do ex-ministro Fernando Haddad. Recentemente, nesta semana, Lula viajou ao Egito para a COP27 e, portanto, logo em seguida foi para Portugal. Depois dessas reuniões, o presidente eleito deu uma coletiva de imprensa e nessa coletiva ele deu algumas declarações, foi questionado sobre ter ido ao Egito em um jatinho de um empresário. Vamos ouvir o que ele disse. Eu fui convidado pelos sindicatos, pelos partidos, pelo governador da Amazônia para ir na COP27. E os estados não podiam arcar com a minha despesa. Segundo, eu fui convidado pelo presidente do Egito, que também me convidou, que eu fiquei muito orgulhoso, mas também não pagava a minha despesa. E eu tinha um amigo que queria ir na COP, ele tinha um avião. E eu fui com ele, um avião novo, de boa qualidade, com muita segurança, porque é importante lembrar que um presidente eleito tem que cuidar da sua segurança, sobretudo num país em que você tem bolsonaristas raivosos se espalhando pelo mundo afora. E você sabe que segurança é uma coisa séria e quem tem a responsabilidade de cuidar somos nós. Se o Estado brasileiro fosse democrático e a gente tivesse um presidente responsável, quem sabe ele tivesse oferecido um avião da FAB para me levar. Mas não ofereceu, paciência, eu sou grato ao meu amigo que foi comigo e me emprestou o avião. Lula também falou sobre a nomeação de militares e a respeito da relação que ele tem com essa classe e negou qualquer problema. Vamos ouvir. Eu nunca tive problema com nenhum militar durante todos os meus 8 anos de governo. Então, eu não me preocupo com o que está falando o general Braga Neto. Não me preocupo. Me preocupa é que o comando das Forças Armadas está muito tranquilo. O comando das Forças Armadas me conhece e no momento certo eu vou indicar quem será o comandante da Marinha, quem será o comandante da Aeronáutica, quem será o comandante do Exército. E aí o Brasil vai voltar também à normalidade na relação entre as Forças Armadas e o governo. Eu nunca pensei em ter problema e não acredito que eu tenho problema. E também não deixo me basear por futrique e por Twitter. E esta semana, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com o ministro do Meio Ambiente da Noruega, Espen Eide. Eles falaram sobre a reativação do Fundo Amazônia. A gente lembra que esse fundo foi criado nos anos 2000 para garantir recursos para a preservação da floresta amazônica. O ministro do Meio Ambiente norueguês, ele deu algumas declarações nas redes sociais, disse estar contente com este encontro e a expectativa é de que sejam destinados aí para o fundo cerca de 540 milhões de dólares. Segundo o ministro norueguês, a expectativa é de que esses recursos já comecem a ser depositados, destinados para o Fundo Amazônia, logo após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda falando sobre Lula, ele fez uma publicação nas redes sociais depois da divulgação de uma carta de economistas ponderando as falas recentes de Lula a respeito de uma possibilidade de furar o teto de gastos. Lula disse o seguinte, abre aspas, fiquei feliz ao saber de uma carta de pessoas importantes me alertando sobre problemas econômicos e dando sugestões. Eu sei ouvir conselhos e, se fizer sentido, sei seguir. Fecha aspas. Essa então foi a declaração do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a respeito dessa carta de economistas que ponderaram, que fizeram considerações a respeito das falas sucessivas de Lula sobre a possibilidade de furar o teto de gasto. Isso, inclusive, gerou repercussão negativa no mercado nos últimos dias, com a queda da bolsa e também a subida do dólar.